aí isso me serviu de lição para eu ter o devido respeito. O devido respeito. Ainda mais de um desse aí que era tão próximo. Agiu assim comigo que faria um outro que não fosse nada meu. Isso me serviu de realmente lição. Imagine dentro do centro espírita que a gente já está prestando um serviço de auxílio fraterno e a gente tem que ter respeito até com o trabalho que a gente está fazendo lá. Qual é mesmo nosso trabalho? Não é um trabalho de socorro, não é um trabalho de emergência, de hospital. Então, não vou chegar em casa para falar, fazer algum comentário. Primeiro, que aquelas pessoas, as pessoas não têm nenhuma ligação com as minhas crenças, com a minha visão de mundo. Então, para que eu vou ficar comentando? Eu não vou fazer esse tipo de comentário. E nem com as pessoas de casa, nem com ninguém, porque aquilo ali, para mim, foi uma grande lição. Uma lição de entender, e olha que eu não estava nem no centro espírita, mas isso me levou ao entendimento. Imagine no centro, que a gente vai estudando e aprendendo, que as correntes energéticas não têm fronteira, que fronteira é eu dentro da minha casa, você está encarnado, eu fecho a porta e digo, você não entra aqui, não lhe convidei, vai embora. A outra coisa é o que é que eu vou trazer a outra entidade dentro da minha casa, são as minhas ondas mentais que eu trago, e aí entra e não vai sair, porque meus pensamentos é de acolhimento, com essa linha de pensamento que eu mesmo estou acolhendo. Então, é mais um compromisso e responsabilidade da nossa parte para a gente refletir muito, muito do nosso trabalho, que é muito sério, principalmente que são energias. E a gente ainda não sabe, quer dizer, eu falo por mim, né? Não tenho essa habilidade tão profunda, esse adestramento profundo, adestramento moral perfeito, para que eu estabeleça com muita clareza uma linha de conduta, de pensamento, para repelir essas energias. Porque em momento que eu estou frágil, eu baixo minha guarda e essas energias vêm, que é igual uma onda de rádio, FM ou AM, que eu posso estar sintonizando. É isso. Então, é muito cuidado. Beleza, bom comentário. Diga Barreto, depois é Ferreira ou é Ferreira primeiro? Não estou ouvindo não, Barreto. Hein? Fale aí. Eu me lembrando, Carmen falando, que hoje eu estou aqui na sala, né? Na minha sala, aí sobre o curso que o curso que você falou que está terminando, é falando o enriquecimento que nós tivemos com esse curso. Sérgio, sem mentira nenhuma. Eu estava na frente da escada, aí do celular eu vi o vulto passar, de um canto a outro aqui na minha sala, eu estava sozinha dentro de casa. Aí subi, pensei que estava fazendo sol, pensei que tinha fechado as nuvens, né? Quando eu olhei, não vi nada, eu não entendi. Aí depois eu me lembrei, nossos irmãozinhos que estão aqui me rondando, né? É isso. Diga, Ferreira, você abriu? Abri. Olha, muito bom o comentário de Carmen, porque vai nos instruir, né, nós médios, principalmente aqueles iniciantes que não têm essa experiência. Realmente, você vê que há muitos anos eu já trabalho na desobsessão. E minha mulher também trabalha na desobsessão, é médica. E nós aprendemos o seguinte, e comentei com ela, eu aprendi e comentei com ela, minha filha, quando estamos na desobsessão, em qualquer centro que for, que você também participa, eu participava numa quarta e ela numa terça. Eu não comento nada referente ao processo desobsessivo. Nem ela comenta. Algumas vezes ela quis comentar, eu disse, não, nossa acordo, a gente não comentar nada. Você viu, passou pela experiência, você viu tudo direitinho, você fica em silêncio para você.
porque a gente sabe que isso é uma atração muito grande. Ali é um irmão que estava na mediúnica, né? E a gente já tratou dele direitinho, e ele retratou algumas situações difíceis por onde ele passou e que está passando. Aí a gente faz aquela ligação mental, sai do centro, tranquilo, vai para casa. Aí mentaliza de novo, porque você não verbalizou, você mentaliza novamente. E aí o que acontece? Está com os irmãos de novo dentro de casa, e você é naquela situação tão difícil que muitas vezes você não consegue mais se desvincular naquele momento. Então é muito importante esse comentário, viu? Para que todos não comitem, nem na saída, e nem em casa, nem com ninguém. Eu me lembro que quando a gente fez o curso, né, o curso de mediunidade, a coisa que mais ele chamava a atenção da gente era sobre isso. Que o que acontece dentro de uma mediúnica é para ficar lá dentro. Comentário só se for um comentário que vai edificar, a não ser isso, entre os componentes. Imagina a gente sair da mediúnica e trazer, até porque é uma falta de respeito com esses irmãos, né? A gente sair julgando, né? Que aí, nesse caso, a gente já entra aí no julgamento. E dentro de uma mediúnica é uma coisa, por mais a gente foi chamada a atenção no estudo sobre isso, que o que acontece lá dentro é para ficar lá, a gente não tem que sair comentando nada, porque é o desabafo do outro, né? É aquela tensão que a gente tem, com respeito com o problema do outro, não importa o que for, né? E a gente precisa realmente ter esse cuidado, né? De que não é só por a gente atrair, mas também o respeito pelo o problema do outro. E você vê aqui no final, então reforçando, que ele está reforçando o que passou no capítulo 60, que ele intitulou Estudo Construtivo das Passividades, o que popularmente é chamado de reunião de avaliação após, né? E a gente estudou André Luiz, para trabalhar na equipe com André Luiz, depois da mediúnica, tem que ter reunião de avaliação. Não é, então, tudo que está aqui, ele está dizendo, porque ele traz a informação de 13 entidades superiores. Ele é apenas um informante, alguém aqui integrado. Terminou, vai para outra sala e faz a reunião de avaliação, mas é um estudo, como você falou, construtivo, né? Não é destrutivo, construtivo das passividades, não é criticar o outro, mas a gente analisou o quê? Identificar os pontos vulneráveis aqui, a obsessão, vulneráveis ao melindre, que é porta para a obsessão. Então não se pode deixar debaixo do tapete tudo aquilo que a gente falou, né? Postura do médium, né? Médio dormindo, médios perda de sintonia, começa a mensagem, não tem começo, tem começo, mas não tem meio, não tem fim, começa a falar, trunca a mensagem. Se aquilo se torna comum, né? Pede, porque a perda de sintonia, ele fica parado um tempão para tentar voltar à sintonia. Claro que não é uma, duas, são várias, você percebe aquilo em determinado médio ou em médio, o dirigente avalia os pontos vulneráveis, o que é que está acontecendo, você já não consegue manter a sintonia, tudo isso de uma maneira fraterna, desapaixonada, usando as palavras de André Luiz, mas ele vai dizer, não se deve deixar de comentar. Agora, então, o Conceição falou, repito, lendo o final, isso, porém, ele está reforçando e remontando ao capítulo 60, isso, porém, não impede que os médios esclarecedores, doutrinador é médio também, é médio de esclarecimento, médio psicofônico e companheiros outros analisem determinadas passagens da palavra ou da presença das entidades sofredoras em círculo íntimo. Então você sai da sala, né? Eu não vou para a casa de Dalva com Ferreira, com Mariane para ficar comentando isso. Então ele está dizendo o quê? Saiu da sala, faz depois. Ah, mas não tem tempo. A gente não tem tempo. A gente mora distante, termina 8, 9 da noite, conforme o grupo. Então faz assim, em 3 meses, só um exemplo, né? Em 3 meses, a gente não tem a mediúnica e faz uma reunião de avaliação. Ah, mas em 3 meses não. Então em 6 meses, a gente destaca a quem Ferreira já designou, a quem Dalva, se for dirigente, designou, o assistente, que vai coletar aquelas mensagens, fazer uma avaliação,
e, naquele dia designado, avaliar aqueles meses. Mas tem que ter avaliação. Senão, como é que é investimento? Como é que Carmen, Anne, poderá ser promovida em uma empresa se o chefe observa o quê? O comportamento de Carmen e de Anne, com o tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, para que possa investir em Anne e em Carmen, se elas investirem em si mesmas, responsabilidade, compromisso, dedicação, a gente chama de vestir a camisa da empresa, está sendo observado. Nós estamos sendo observados pela equipe espiritual superior. Se a gente é desleixado, eles não investem na gente. Aí a reunião fica uma rotina só para muitos. Mas como é que a equipe vai investir? Eu entrei como auxiliar de escritório, passei 35 anos, terminei como auxiliar de escritório. Você investiu em você? Você investiu no seu futuro? Não. Então, como é que o Espírito Superior vai investir na gente, numa equipe, a gente que eu falo como equipe, se a gente não investe em nós? Então tem que ter um estudo, ele repete, círculo íntimo, para estudo construtivo, com efeitos na edificação do bem, ao modo de especialistas, num simpósio conduzido com discrição. Nós estamos nos especializando. É isso que André Luiz quer. Especialistas em desobsessão. É isso que está no livro Recordações da Mediunidade, de Ivone do Amaral Pereira, fala de Bezerra de Menezes. É necessário que o grupo, a direção do centro forme uma equipe de especialistas em reunião de desobsessão. Palavra de Adolfo Bezerra de Menezes. Mas se a gente não investe na gente... eu sou médium, eu fui médium há 30 anos, não preciso estudar nada. Mas a comunicação é do ser humano, é psíquica, do espírito, radicada, enraiza-se no organismo. A minha mãe foi assim, minha avó foi. Nunca precisou estudar nada Kardec, nem nada disso. Mas a questão é que você quer investir em você? Porque tem muita gente que quer investir nele mesmo. Como já foi citado aqui, a gente não vai comentar. Basta pegar os livros deles, que eles se auto-investem, psicografados. A gente vai ver que água com açúcar que é. Aqueles romances que chegam todo de enxurrada nas editoras espíritas. Espírita não, editoras outras. De enxurrada. E olha o livro de Chico, olha o livro que vem por Divaldo, que vem por Ivone. Compare os dois, você vai ver a qualidade. Porque eles investiram em si mesmos. E investem até hoje, os que estão encarnados. Alguém mais quer comentar o capítulo 62? Ou passaremos para o outro? Ficou bem claro que não se deve, né, Maria Antônia, fechar a boca quando chegar em casa. É o que Ferreira deu exemplo, Carmen deu exemplo. Tá ótimo. Então tá certo. Então isso aqui ficou muito claro, né? O que é que os espíritos dizem? Se um parente morre, a gente fica só chorando, desespero pelo parente. O parente no mundo espiritual, a dimensão espiritual, recebe as nossas ondas mentais. Imagine a gente saindo do centro para chegar em casa. Eles não necessariamente não precisam sair do centro e vir para a nossa casa. A questão é que a gente entra na mesma frequência mental deles. Repito, se eu ligar 90.1, eu escuto a programação da Globo FM. Se eu ligar 107 é da TV da FM Educativa. Da 93 ou outro eu escuto da FM Bahia. Cada um fica na frequência que deseja, conforme os seus sentimentos e desejos interiores. O nosso desejo é de edificação do bem. Então vamos agora, porque a André Luiz já fecha aqui. A gente já saiu do centro, já fez a avaliação, já saiu, já nos avisou que não devemos comentar em casa. A gente vai descansar? Depois que olhar a folhinha, quem tem a foto aí, quem tem o livro vai ver. Quando for dormir, Anne, olha a folhinha. Para quê? Vamos ler aqui para quê? Assiduidade. Assiduidade é a lição que colhemos na escola da natureza todos os dias. Lavradores enriquecem os celeiros da humanidade, confiando na pontualidade das estações. A qualidade filosófica do espírito. Aí você olha cada livro que tem aí, Nossa Senhora. A desobsessão para alcançar os objetivos libertadores e reconfortativos a que se propõe, solicita lealdade aos compromissos assumidos. Aprendamos, durante a semana,
a remover os empecilhos que provavelmente nos visitarão no dia e na hora prefixados para o socorro espiritual aos desencarnados menos felizes. Observemos a folhinha, estejamos atentos às obrigações que os benfeitores espirituais depositam em nossas mãos e nas quais não devemos falhar. Muito natural que a ausência não justificada do companheiro 3 reuniões sem justificativa seja motivo para que se lhe promova a necessária substituição. Rapaz, eu vou ler isso aqui porque Ferreira para mim é um exemplo disso. Vamos à primeira parte. O que é que ele está dizendo? Aí Ferreira dizendo, quando ele marca o médico, vai para o SUS, aí o médico passa um mês esperando o médico marcar um mês. Aí o médico marca no dia da mediúnica, no mesmo horário. Aí Ferreira diz assim, sempre me disse isso, ele está aqui presente. Nesse dia não dá não, viu, doutor? Aí o doutor, rapaz, então só vai ter daqui no próximo mês. Eu aguardo, não morri até hoje, fico mais um mês. E se marcar para o próximo mês, no dia da mediúnica e no dia do coisa, ele não comenta isso com o médico. No dia da mediúnica e no dia eu desmarco. Ferreira é assim. Eu aprendo muito com essa criatura. Comentem aí, essa primeira parte. Eu vou comentar. Essa aí realmente é uma responsabilidade muito grande, né? E tem alguns centros que botam essa determinação. Se você falta 3 vezes, né? É substituído. Você sai da mediúnica. Ou teve 3, 6 vezes, depende, né? Do centro, das normas do centro. Aí eu estava você falando disso aí eu estava falando, bom, se eu tivesse agora, esse momento, esse estudo da gente fosse mediúnica, eu acho que eu já tinha sido expulsa, substituída há muito tempo, pelas minhas pautas. Mas na minha mediúnica, realmente, quando eu frequentava a mediúnica, para mim era sagrado. Eu não marcava nada nesse dia, porque eu sei a necessidade tanto do trabalho, né, de um médium, a necessidade de a gente estar lá e aqueles espíritos sofredores contando com a gente, né, contando com a presença. É a mesma coisa como você falou de médico, né? A gente vai, marca a consulta, vai ao médico, e quando chega lá, cadê o médico? E você passando mal, necessitando do remédio, né? E não tem como ser curada, porque não está o médico presente. Então, eu me sentia realmente assim, uma pessoa que, para mim, era sagrada. Não faltava mesmo, só se houvesse realmente uma necessidade tinha que faltar, mas para faltar não. E por falar em falta, vou logo avisando, sexta-feira eu não vou poder participar, que eu tenho a reunião da comissão regional, viu, Mário? Então não vai ser expulsa não, né, Mariane? Não vai ser expulsa, vai só... Já me vai com antecedência, antes que eu receba uma carta de advertência. Outro aí. Olha, eu concordo com tudo que está aqui, mas a gente tem que pensar uma coisa, existem casos e casos, né? Porque a gente que usa médico de SUS, a depender do problema da pessoa, é complicado. Porque, por exemplo, eu tenho uma mãe que é diabética, que é hipertensa, que tem outros problemas, e aí, agora mesmo, tinha um ano que ela não estava indo devido à pandemia. Eu tive que pagar consulta por fora, porque ela não podia ficar sem o médico, de ir ao médico. E os médicos de SUS, de controle, é complicado a gente faltar. Então, eu acho assim, tem, por exemplo, eu, Conceição, como eu tenho um médico particular, depender do problema, eu posso desmarcar.
Mas já minha mãe, eu não tenho condições nenhuma de desmarcar. Então, existe casos e casos. Eu concordo que a gente não deve faltar de maneira... Eu só falto de uma necessidade muito grande, porque é uma responsabilidade, ainda mais o grupo da gente, que é um grupo menor, né? Uma falta de um é muito difícil, né? Mas, como eu digo, existe casos e casos de falta, né? A gente tem também que ponderar dessa maneira, porque é complicado, né? Quando é uma coisa que a gente pode faltar, tudo não pode de maneira nenhuma, a gente falta, né? Mas tem coisas que realmente é complicado. Então, 2 pontos, né? Conceição também pontuou bem, né? A gente não vai pegar tudo ao pé da letra, né? Então, Conceição lembrou bem, casos e casos. E aí, outra coisa que a Ania falou, é conforme as regras do centro. Na regra do centro de André Luiz, há 57 anos atrás, onde o livro foi escrito, 3 reuniões consecutivas sem avisar, sem ausência não justificada. A pessoa é substituída. Então, quer dizer, aqui é um grupo, ele está analisando os grupos que ele trabalhou, né? Então, a Anne colocou bem, é conforme o centro, conforme os seus dirigentes, que vão encontrar em cada caso. A gente não vai ser rígido, porque qualquer sintoma de rigidez está no livro dos médios, demonstra que somos imperfeitos. Então, se o centro é dirigido por espíritos superiores, os espíritos superiores nunca são rígidos, eles são ordeiros, disciplinados, então eles vão investir no trabalhador que se auto-investe, que busca aprender. Então, nesse um ano e meio ou mais de pandemia, observando algumas lives, não vou citar aqui com todo respeito, e tendo também recebido várias informações de companheiros do movimento, a gente analisando algumas lives de alguns companheiros, a queda da produção, da qualidade, da perda de sintonia do palestrante naquilo ali. Mas aquilo é devido ao quê? Aí fica visível para qualquer pessoa que estuda o espiritismo, que aquela pessoa, nesse 1 ano e pouco de pandemia, praticamente nem pegava nos livros de espíritas, não estudava nada, não se envolve com nada, envolvido só com o Jornal Nacional, só com o Covid, só com isso. Aí é dado uma palestra a ele fica perdido. Aí você vê, ele começa a falar sobre um tema, vai para outro, vai para outra coisa. Porque é natural. Um músico, um maestro, né? Aquele que perdeu os dedos das mãos, o movimento, ele treinava, ele perdeu o movimento porque ele estuda 10, 12 horas todos os dias para comandar uma orquestra, todos os dias, talvez para fazer uma apresentação uma vez no mês. Chico Xavier falava, se eu passar 3 dias sem receber uma comunicação de um espírito, eu perco a sintonia, eu vou ter que me trabalhar muito para voltar à sintonia. Então a gente vai ter que se trabalhar nas casas espíritas com o evangelho, com coisa para voltar a encontrar a frequência com os nossos amigos espirituais, para ver que mensagem com começo, com meio e com fim. Porque aquela mensagem trucada, sem pé nem cabeça ou repetitiva, ninguém suporta. É perda de sintonia do médium. Então tem que voltar aquilo ali. Então lembrado bem por Conceição, lembrado bem por Anne, conforme a casa, sem rigidez, cada caso é um caso, mas a gente entende aqui, tem que ler, né? Com André Luiz seria nesse formato, né? Nesse modelo. Mas deu para remover? Remova. Então, marcou. Diga, Ivan, vou fechar aqui. Sérgio, estou ouvindo. Você me fez lembrar uma situação que eu estava conversando com o Janete sobre essa questão de hoje. A importância dessa atividade que nós estamos convivendo fez com que a gente não perdesse a sintonia, certo? Eu falei para ela, se não é essa atividade, Janete, eu acho que eu teria perdido a sintonia, porque isso é natural, é normal, né? Que aconteça isso. Agora, com relação ao questionamento da rigidez do horário, nós temos que ser rígidos mesmo conosco mesmo, Sérgio. Porque nós estamos numa tarefa de extrema relevância e os espíritos coordenadores, eles não são negligentes como muitas das vezes nós somos, não. Eu já vi casos que eu não devo nem comentar os casos dos outros, da pessoa ter inapetência mesmo para poder ir cumprir com o seu dever. Conceição está certa quando falou isso sobre casos e casos, certo? Reconheço. Mas quando nós estamos numa atividade
aqui no trabalho material, rapaz, a gente passa 5, 10, 15 minutos, a depender do chefe, a gente é punido por aquilo. Eu mesmo fui punido uma certa vez, quando eu ingressei, por 7 minutos que eu cheguei atrasado no trabalho, e por mais que eu explicasse que foi como chama aquilo, um engarrafamento na liberdade, o cara, não, você pode botar que está cortado. Agora, num trabalho como esse de grande relevância, em que nós é que somos os maiores compensados, nós não temos que ser rígidos, eu acho que nós temos que ser rígidos mesmo, Amado Marado. Quer dizer, tirando-se aquela situação que Conceição falou, né? Não ficar ocioso, não ficar inativo, não ficar zanzando por aí, entendeu? Abriu aí o microfone? Valeu, Ivan. Alguém mais quer comentar sobre isso? Então, e outra coisa, né, Sérgio? Eu acho que uma pessoa que trabalha num grupo mediúnico faltar 2, 3 sessões consecutivas sem uma justificativa, aí já é uma pessoa em responsabilidade, não tem responsabilidade com o trabalho que está assumindo, não é isso? É o que está aqui, né? Então deixa-se entender isso, que se faltar... Aí o Ivan trouxe o exemplo do trabalho material, né? No trabalho material a gente não faz isso, tem 21 milhões de desempregados. Aí eu vou faltar meu trabalho 3 vezes? Né, Maria Antônia? Você está aposentada, não? Mas eu tô indo, Maria Antônia, com a coluna doendo, tomando Torcilax, eu tô indo, passe, Ferreira, dê uma soprada em mim, que é um passe, né? Um abraço em Ferreira é um passe, para ver se eu consigo ir. Aí, Ferreira, mas você vai assim mesmo, se arrastando? Ferreira tem 21 milhões, Ferreira. 21 milhões de desempregados, eu não recebo aumento há 4 anos, mas como vai fazer falta para mim e minha família? Porque quando eu chegar a isso aí, se eu faltar 3 vezes, mesmo com atestado, eu corro o risco de ser demitido. Mas o problema é que no centro, Ivan falou, né? Alguns companheiros, né, nem todos, alguns não têm esse compromisso ainda, não têm essa compreensão. No centro também eu sou muito assídua, né? Porque festa de aniversário, de casamento, batizado, fosse lá o que fosse. Até as minhas viagens eram programadas para poder não faltar a mediúnica. Eu tenho, assim, lembrança das poucas vezes que eu faltei. Era quando eu ia na cidade resolver alguma coisa com o engarrafamento dos ônibus, que aí eu chegava atrasada. E uma vez que eu fui, estava gripada e a Helena mandou eu voltar. Então, ponto assim, na ponta dos dedos, nesses anos que eu já frequento. Graças a Deus. Trabalhador assíduo. E tem mais, eu ainda tomava conta de um neném, que quando a mãe não chegava no horário, eu deixava com a vizinha, pedia a vizinha para ficar passando o olho. Deixava com a neta menor, ia, mas pedia a alguém para dar uma olhadinha. Não deixava assim, de qualquer jeito. E ia. E sempre quando eu saía de casa, a mãe vinha chegando. Esperar, às vezes eu chegava faltando 15 minutos, 5 minutos, mas eu ia. Dizia, olha, eu estou atrasada, mas eu vou. Não, é melhor você vir atrasada do que não vir. E aí eu mantinha sempre... Isso aí. Quer dizer, para muitos, Maria Antônia, você é conhecida como fanática. Ferreira fala sempre isso também para mim. Porque ele fala, aconteceu com ele. A questão é que você está atraindo os bons espíritos para você, nesse compromisso, essa dedicação que você tem. Então, eu me recordo também de um exemplo disso, um amigo meu que sempre quando ele vinha de São Paulo, é conhecido como irmão, nos tratávamos como irmão, minha mãe adorava ele, como irmãos, e quando ele vinha de São Paulo, trabalhar na Petrobras, na plataforma de Santos, ele já ligava para mim, minha mãe fazia alguma coisa, ele vinha, deixava as coisas dele em casa no hotel e vinha para minha casa. Quando ele chegou, estava numa atividade no Semente de Luz, de passe. Ele chegou, eu digo, puxa, abracei ele, vou pegar carona com você, alugava um carro. Ele vai para onde? Vamos tomar cerveja. Anos que ele não vinha, não bebia mais. Eu tenho uma atividade no Semente de Luz, de passe, quinta-feira da tarde, a hora da tarde. Quando sair, vamos botar o papo em dia. Passe em minha casa, eu vou no seu hotel. Ele, não, mas você vai... Me deixou na porta do Semente de Luz, falei, eu tenho um compromisso. É 1h30, depois a gente sai. Tem mais ou menos 15 anos
que meu amigo, irmão, nunca mais me procurou. Nunca mais. Um telefonema, um zap. Ele trouxe os filhos para eu conhecer. Amigo. Ele trouxe os filhos dele para eu conhecer. Amigos dele de 15 anos. Ele trouxe os filhos dele para eu conhecer. E eu nunca vi nem a foto. Estava no hotel. Isso chama-se processo de desobsessão. É assim que se concede. Quando você assume um compromisso, que a gente vai ver no capítulo 64, os benefícios da desobsessão. Dá para começar agora? Ou que alguém quer comentar mais? Eu quero fazer um comentário, Mário, que me chamou a atenção. Conceição estava falando sobre a falta de responsabilidade, né? Quando a gente atrasa, na verdade, todo mundo contribuiu um pouco, a gente falando sobre a questão da responsabilidade, da falta da ausência. E aí eu fiquei aqui pensando, porque eu estou engateando ainda na doutrina espírita, né? Eu estou chegando ainda, estou bem devagarzinho ainda. Mas tem algumas coisas que acontecem diferente. Quando a gente fala de responsabilidade, de não ter ou não ter, para mim, falando de Mariane, eu tinha uma necessidade de estar na doutrinária, perdão, gente, na reunião mediúnica. Eu não conseguia faltar, porque me ajuda, inclusive, sempre quando eu falo, eu gosto de pedir ajuda a vocês que têm experiência. Tinha algo dentro de mim que me atraía para a reunião. Eu não conseguia faltar, eu não conseguia chegar atrasada. Quando a gente estava comentando sobre sair falando, eu falei, gente, eu sou uma tagarela. Eu nunca falei nada para ninguém. Eu ficava, eu e meu filho, a gente tem uma parceria que vocês precisam ver, a gente fala sobre tudo, o mais velho. E eu nunca dei uma palavra da reunião mediúnica com ele. Aí eu falei, o que tem de diferente, né? E no estudo agora que eu estou percebendo, ou seja, as pessoas saem falando, a minha interrogação foi essa, porque eu nunca consegui falar. E olha que eu sou tagarela, e mulher tagarela por natureza a gente fala muito. Mas são assuntos que parece que eu saía naquele êxtase tão grande, como eu comentei na aula passada, que eu não conseguia nem falar, e eu espero que eu consiga ficar desse jeito, já que agora eu estou aprendendo o que é o correto a ser feito, que antes eu fazia por intuição, talvez, não sei, mas agora eu estou fazendo por estudo. Excelente acréscimo. Excelente. Diga, Carmen, quer falar alguma coisa? Abriu a boca aí? Se a gente não começar outro, agora faz sexto. Eu não coloquei o outro, mas alguém quer comentar mais sobre os 2 capítulos? Ou a gente pode iniciar? Não vai terminar o outro? Os benefícios. Fala um pouco de benefício, né, Anny? Agora, depois que a gente... Todo esse processo de até chegar em casa, a gente dormir, olhar a folhinha, né? Vai chegar um amigo de viagem, vai ter um médico, cada caso é um caso, a gente já viu aqui. Mas deu para remover o obstáculo? Deu. Remova, porque é um compromisso sério. A falta de um... Porque quem está vendo o quê? É um médico, André Luiz. Nós somos da equipe médica André Luiz. Digamos, Mariane é anestesista. Na hora, Mariane não vai. Eu sou paciente, a barriga lá aberta, gritando de dor. O médico arranja outro anestesista, mas não tem ninguém na casa. Tem que mandar ele vir, alguém vir. E eu fico com a barriga aberta, urrando de dor. Depois Mariane vai vir, viu? Quando eu encontrar com ela. A obsessão quer dizer, então, é isso aí que André Luiz está dizendo. O que Ivan reiterou: compromisso, dedicação, assiduidade, benefícios da desobsessão. Erraríamos frontalmente se julgássemos que a desobsessão apenas auxilia os desencarnados que ainda pervagam nas sombras da mente. Fazendo só uma pausa para dizer, daqui a pouco, quando ele avisar, faltando 5 minutos, eu vou fazer uma pausa, vou fazer a prece final. Então a gente para onde eu leio. Quem estiver comentando, eu peço desculpas que pare para eu fazer a prece. Então ele está dizendo o quê? Que nós erraríamos aquilo que foi falado. Não sei quem falou aqui agora, que a desobsessão não auxilia só os desencarnados. Foi Carmen. A gente vai ver que ela auxilia a gente, a família, os vizinhos e os colegas de trabalho. Vamos lá. Semelhantes atividades beneficiam a eles, né? Os desencarnados, né? Primeiro a eles. A nós, o segundo. Bem assim os que partilham a experiência cotidiana, família, seja em casa
ou fora do reduto doméstico, vizinhos, colega de trabalho ou da escola. E ainda os próprios lugares espaciais em que se desenvolve a nossa influência. Está acostumado a ir na casa de alguém, a ir no mesmo ambiente, a ir no mesmo restaurante, na mesma pizzaria, mas é aquela pizzaria de Dalva, um exemplo, que eu vou sempre, porque Dalva é a dona da pizzaria, é minha amiga. Então eu só como pizza com minha família na casa de Dalva. Há um exemplo no livro Psicofonia, não, mas no autor do livro, ele frequentava um local, né? E vai ser intermediário de um espírito que habitava naquele local, né? Então ele nunca bebia, mas ele sente a influência do espírito, né? E vai a partir daquele momento fazer prece junto com o mentor Marinho para o espírito que frequentava aquele ambiente, que era um ambiente de restaurante. Então a nossa influência, veja como é importante. Eu li isso aqui várias vezes e passei batido. Como a nossa influência de benefício não é só para o desencarnado. Então, eu já sabia disso, que serve para mim, mas serve para dentro de casa, serve para os vizinhos, serve para quem seu estudo na faculdade, na escola, no trabalho, e serve naqueles lugares espaciais onde se desenvolve a nossa influência, onde a gente está costumeiramente ou habitualmente transitando naquilo ali. Então, a nossa presença, o nosso estado de espírito, a nossa coisa, vai influenciar naquele local. Reuniões dedicadas à desobsessão constituem, bastas vezes, trabalho difícil, pois em muitas circunstâncias, olha como ele fala, parece cair em monotonia desagradável, a rotina. Não só pela repetição frequente de manifestações análogas umas às outras, como também porque a elas comparecem, durante largo tempo, entidades cronificadas em rebeldia e presunção. Isso, porém, não pode e não deve desencorajar os tarefeiros desse gênero de serviço, de vez que nenhum pesquisador encarnado na Terra está em condições, nenhum pesquisador da Terra está em condições de avaliar os benefícios resultantes da desobsessão quando está sendo corretamente praticada. É um texto longo que a gente vai terminar sexta-feira, mas dá para abrir comentários que a gente vai voltar para ler o texto todo sexta-feira, porque é de uma beleza imensa e de um conhecimento imenso. Mas comentem aí se vocês tinham, porque eu já li esse livro 3 vezes, estou estudando agora. Eu só sabia do benefício que era para mim e para o desencarnado. Mas comente aí, Anne, primeiro. Não, essa questão eu já sabia. Que o benefício, que eu acho que a gente até comentou sobre isso, né? Que os benefícios é para ambos, né? Tanto para ambos, para quem está do lado de fora. Nada como você fazer uma atividade, né? Um trabalho mediúnico e sair se sentindo bem, né? Como tem aí na questão do livro, de você sair comentando sobre o ocorrido, não devemos sair em paz, tranquilo. Por isso que se diz, até se você não está bem, você pede, solicita um passe sair de uma atividade mediúnica mesmo, a gente tem que ter muito cuidado, a partir do momento que entra, a partir do momento que sai. Você vê aqueles casos assim, né, que sem querer nem para quê, eu começo a dar risada, começo a rir, quem está ali do seu lado está olhando para você, que você está rindo de quê? E começa a rir também, né? Que foi o quê? Influenciado. Teve essa influência. Se você está assistindo alguma coisa, você começa a ver uma pessoa chorando, você começa a chorar também, suas emoções também afetadas, né? Então, tudo isso há essa influência. Então, como diz assim, nós temos que ter muito cuidado quando a gente sai de uma mediúnica, vai para casa, faz um comentário, né? Que nós temos 99%, né, de companhia. Então, todas as nossas reações, no falar, no se dirigir, no que for, nós temos que ter cuidado. Faltam 5 minutos. Verdade. Muito cuidado com o que nós comentamos e o que nós falamos. Até na questão de olhar o cabelo da mulher e dizer, mas que cabelo horroroso. Não é isso? Isso aí já atrai qualquer reação.
Então, essa influência de paz, tranquilidade, por isso a necessidade de ter o evangelho no lar, para manter a sua casa em harmonia e para não ter certos tipos de espírito, né? Só aqueles que realmente nós atraímos, né? E os espíritos bons. Anne, você vai fazer a prece. Poucos minutos para acabar. Você vai fazer a prece e a gente vai voltar a leitura sexta-feira. Já estamos em 5 minutos, vai faltar. Já está avisando aí, viu, Sérgio? A chamada termina em 5 minutos. É isso. Anne vai fazer. Rapidinho que eu vou comentar aqui. Eu tinha noção do benefício. Agora, esse estudo, esse esclarecimento aqui, que a gente beneficia até a vizinhança, além da nossa casa, não tinha esse conhecimento, né? Eu tenho conhecimento, sim, do Evangelho, né? E aí é bom a gente ter, por isso que ele está vendo aí a importância do estudo, isso aqui já acrescentou mais alguma coisa para que a gente tomasse conhecimento, porque tem um tabu para aquelas pessoas que não estudam de dizer que a mediúnica às vezes atrapalha a gente dentro de casa. Não é isso, Sérgio? E agora a gente está percebendo esse estudo aqui, a gente está vendo que é bem ao contrário do que se fala. Eu vou pedir para a Anne fazer a prece e a gente volta à leitura do capítulo, todo o capítulo. Então, Anne, faça a prece, agradecendo a Deus. Microfone, Mário. Eu vou pedir para a Anne fazer a prece, já agradecendo a todos, e a gente vai voltar a leitura toda e a gente volta a comentar. Após a prece, eu vou sair que eu vou fazer meu evangelho. Isso é uma prece rápida, né? Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai maior, nosso Mestre, Senhor, por esse momento, esse aprendizado de hoje, que foi maravilhoso, e cada dia aprendendo mais com nossos companheiros, nossos amigos, nossos ideais, né? Aqueles que se encontram ao nosso lado, desencarnado, desencarnado, muita paz, muita tranquilidade para todos nós, e que com essa leitura a gente saia levando mais adiante o nosso serviço, o nosso trabalho do Mestre Jesus. Que assim seja. Assim seja. Uma boa noite para todos. Boa noite a todos. Boa noite.